Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Clássico empatado em São Januário, um para o Vasco, um para o Botafogo. Empate amargo, né, para o nosso glorioso, porque dava para ter vencido a partida. Essa é a sensação que a gente fica, mas talvez é porque a gente saiu na frente ali do placar, né, colocou 1 a 0, aí tomou um gol de empate ali no final da partida, mas não pelo desempenho, né? É disso que a gente quer comentar um pouquinho aqui. O Botafogo segue lá em cima, né, no G4 do Campeonato Brasileiro. Se a gente for prestar atenção nos resultados, né, no aproveitamento, o Botafogo está bem. O Botafogo está no G4. Só que se a gente for conversar um pouquinho sobre desempenho, a gente tem algumas ponderações a fazer, a gente tem que analisar algumas coisas que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo, né? Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, importante, fica até o final, tem muita coisa para a gente comentar aqui, não perca um segundo só desse vídeo aqui, que vai falar muito sobre o nosso Botafogo, tá? Placar 1 a 1, né? O Botafogo fez um gol com o Bastos de cabeça e o Vasco empatou com o Verratti, né? Eu acho que os dois gols das duas equipes saíram nas suas principais jogadas ultimamente, né? O Botafogo está vivendo muito de bola parada. A gente já tinha feito gol com Bastos contra o Atlético Paranaense de escanteio. A gente já tinha feito um gol com o Lucas Alter, né, contra o Criciúma de escanteio. Hoje a gente faz mais um gol com Bastos de escanteio. Então, não que isso seja ruim, né? A bola parada é uma arma do futebol, principalmente o futebol moderno, né? O Botafogo vem treinando muito essa parte de bolas paradas, vem fazendo muitos gols de bola parada. Isso é muito bom, isso não é uma crítica, né? Isso é muito bom. Porém, o Botafogo precisa, mais do que as bolas paradas, o Botafogo precisa ter um desempenho melhor com a bola rolando, né? É isso que a gente quer ver do Botafogo. Eu falava no pré-jogo aqui com vocês que eu esperava ver um desempenho do Botafogo melhor, né, do que nos últimos jogos. Vai ficar pro próximo, né? Vai ficar pro próximo. Botafogo, na minha opinião, o Botafogo foi abaixo novamente da expectativa. Primeiro tempo muito ruim das duas equipes, né? Teve o lance do Hugo Moura, né, que eu achei que ele deveria ter sido expulso, né? Aquele lance com o Tietê, que ele foi na canela do Tietê, mas também, né, é impressionante. Tá certo que o VAR está errado, o VAR tá ali para poder chamar o árbitro que não viu a jogada para poder expulsar o jogador. O VAR errou, ponto. Agora, é impressionante como o time do Botafogo não foi esperto. O time do Botafogo não foi malandro. E nem o Tietê foi malandro na jogada. Eu tenho certeza absoluta que naquele lance ali, se o Tietê cai gritando, dando 8 cambalhotas, eu tenho certeza que o VAR iria olhar para aquele lance de uma outra maneira. Se os jogadores do Botafogo fizessem ali uma rodinha do lado do árbitro, expulsa, 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 o lance, expulsa, chama o VAR, ia criar um clima ali de pressão que poderia ter rolado do VAR chamar o juiz para poder expulsar o atleta. Mas não, os jogadores do Botafogo ficaram ali, não, tudo bem, tranquilo, vambora, rola aí a bola. Aí você deixa tudo nas mãos de um juiz e de um VAR, que a gente está vendo aí jogo após jogo, errando, e hoje errou de novo. E aí depois, no lance praticamente seguinte, o Hugo Moura mata um contra-ataque do Luiz Henrique, puxando ele no meio campo, ele toma o amarelo, quando deveria ter sido expulso, porque no mínimo, no lance do Tietê, ele deveria ter tomado amarelo. No mínimo. Ele saiu sem tomar nem cartão naquele lance do Tietê. Então, assim, além desse lance, que eu não quero ficar aqui falando só de arbitragem,
A arbitragem é ruim. Se a gente for ficar falando de arbitragem aqui, a gente vai falar todos os jogos aqui de arbitragem. Eu não quero ficar focando só em arbitragem, não. Até porque o Botafogo não joga um futebol apresentável desde a partida contra o Fluminense. Contra o Fluminense, o Botafogo foi muito bem, amassou o Fluminense, não deu chance pro Fluminense. Aí alguém pode virar para mim e falar assim, mas Medeiros, naquele jogo contra o Fluminense foi um jogo fora da curva. O Botafogo jogou de uma forma ali que não vai conseguir jogar sempre no campeonato. Ok, antes daquele jogo, o Botafogo jogou contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. O Botafogo jogou bem, venceu a partida, jogou bem, 1-0. Então não quero aqui analisar só resultado, não. Eu quero analisar desempenho, cara. O time do Botafogo não vem desempenhando um bom futebol desde a partida contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o Botafogo venceu na Bacia das Almas, tomando sufoco, o goleiro John fazendo milagres. Venceu contra o Grêmio. Depois, contra o Atlético Paranaense, o Botafogo merecia perder a partida. Não merecia nem empatar. Conseguiu um empate no último segundo de jogo. Contra o Criciúma, o Botafogo perdeu e mereceu perder. Foi um jogo horrível, abaixo da média. Patético contra o Criciúma. Perdeu merecido. Aí enfrentou o Bragantino em casa, venceu por 2-1. Fez um jogo ali, principalmente no primeiro tempo, regular. Nada de espetacular, mas foi um jogo ali regular. Chegou no segundo tempo, quando fez o 2-1, o time acabou em campo. Só não tomou o empate do Bragantino, sabe-se lá como. Tem que agradecer muito ao John, que fez umas defesas absurdas contra o Bragantino. Teve uma que a bola chegou a bater na trave, explodiu no braço dele, não entrou. Assim, a sorte estava do nosso lado contra o Bragantino, senão não ia vencer. Aí joga contra o Vasco, né? Hoje o John não foi feliz. Nem achei que foi frango, nada disso. Achei que talvez fosse uma bola defensável hoje, a do Verratti, né? Achei que o John demorou a pular a bola, mas depois de todos esses jogos que eu citei aí, do John salvando, do John fechando o gol contra, evitando empates, evitando derrotas contra esses outros times aí que eu citei, como é que eu critico o John hoje aqui? Não tem como. Achei até, como eu disse e repito, uma bola defensável, mas o cara não vai salvar todo o jogo. E o goleiro do Vasco também falhou. O goleiro do Vasco foi uma falha muito pior, inclusive. Né? Na cabeçada do Bastos, o goleiro do Vasco tomou um piu-piu ali absurdo. A do John não achei que foi falha. Ele demorou a pular. Realmente demorou a pular, mas foi uma boa cabeçada do Verratti. Inclusive, é a única jogada que o Vasco faz muito bem, né? O Piton cruza muito bem. É o lateral que tem mais acertos de cruzamentos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Botafogo estudou bem o Vasco, deveria ter neutralizado isso, né? Qualquer um que olha a estatística, scout, percebe isso, né? O Lucas Piton é o jogador do Vasco e do Campeonato Brasileiro, de todos os 20 clubes, que mais acerta cruzamento. Deram espaço para ele, ele cruzou na cabeça do Verratti. O Verratti é um ótimo cabeceador. Se tem uma coisa que o Verratti faz bem, é cabecear para o gol. Talvez é a principal virtude que ele tem. E aí você deu espaço pro Lucas Piton, deu espaço pro Verratti, o Vasco vai fazer gol. É óbvio que isso ia acontecer, né? Então o Vasco conseguiu fazer o gol, empatou a partida, né? Mas assim, sendo bem sincero, acho que o Botafogo não merecia vencer essa partida não, cara. Não foi uma partida onde o Botafogo, a gente olha pra partida assim, pros 90 minutos da partida e fala assim, olha, o Botafogo jogou pra vencer. Rapaz, eu vi a partida, o Botafogo merecia vencer. A gente olha e não vê isso na partida. A última partida que a gente olha e a gente fala assim, cara, realmente o Botafogo merecia vencer, é contra o Fluminense. Olha quanto tempo tem. Ó, estamos entrando em julho agora, né? Segunda-feira, dia 1º de julho. Essa partida contra o Fluminense foi há quase 30 dias. Não dá. A gente está no G4 ainda, tá ali, né, no pelotão da frente, ok. Então, estamos lá em cima ainda, mas o desempenho não tá legal. Não tá legal. O Botafogo colocou o placar na frente, 1-0. Assim que o Botafogo fez 1-0, eu achei que o Arthur Jorge colocou
umas substituições ali que não deu para entender. Patrick de Paula, Cauê, começou a botar um monte de jogador ali que tirou todo o poder ofensivo do Botafogo. Quando a gente esperava que o Botafogo poderia ter feito 1-0 e controlar a partida para talvez fazer 2-0 e matar o jogo, não. Com as substituições que o Arthur Jorge fez, nada deu certo. Fez com que o Vasco viesse para cima do Botafogo e empatou a partida. Então, assim, foi o que eu disse no Twitter e repito aqui. Gosto muito do Arthur Jorge, acho ele um baita treinador. No WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que eu tenho aqui, muito torcedor, né, muito chateado, falando fora Arthur Jorge, não sei o que, calor do jogo, né? Aí lá no Twitter eu fui e falei, gente, demissão? Não, tá doido? Não tem que falar em demissão, óbvio que não tem que falar em demissão. Muita gente falando assim, Medeiros, não tem que falar nem essa palavra. Não, tem que falar sim, porque senão, aos pouquinhos, lá no grupo de WhatsApp, as pessoas vão começando a falar, daqui a pouco tem muita gente falando. Não tem que falar em demissão nenhuma. Entendeu? Não tem que falar em demissão nenhuma. Então, talvez, falando aqui nesse vídeo do YouTube, as pessoas lá do Twitter, né, entendam. Porque, às vezes, a palavra escrita, né, as pessoas interpretam como eles querem. Não, falando assim, né? Falando, talvez assim, desenhado assim, vamos lá, desenhar, né? Desenhado, pode ser que as pessoas entendam. Não tem que falar em demissão. Gosto muito do Arthur Jorge, acho ele um baita treinador, acho ele um treinador que começou no Botafogo, assim, mostrando muita variedade de jogadas, inteligência, mas é um treinador que está nos últimos jogos, principalmente, errando nas decisões, e isso está custando pontos ao Botafogo. Eu espero que exista um senso crítico, uma autocrítica dele próprio, em mudar o que ele está fazendo, as tomadas, ele mesmo olhar para ele e falar assim, gente, o que eu estou errando? A gente precisa fazer isso em tudo na vida. O que eu estou errando aqui? Calma aí, vamos lá. Deixa eu analisar aqui. O que eu estou fazendo? Será que eu estou acertando? Será que eu estou errando em alguma coisa ou outra? Está acontecendo, está todo mundo vendo, né? Para melhorar, para que o mês de julho seja melhor que o mês de junho. Porque no mês de junho a gente teve Corinthians, jogamos bem, vencemos por 1-0, ganhamos o Corinthians. Fluminense, amassamos o Fluminense, jogamos bem, vencemos o Fluminense. Grêmio, vencemos o Grêmio, mas não jogamos bem, não convencemos essa partida. Atlético Paranaense, empatamos, não sei como, último segundo, cara. Bola parada, merecia ter perdido, mas empatamos. Criciúma, perdemos merecidamente contra o Criciúma. Bragantino, ganhamos no sufoco. Quem estava no estádio sabe o que eu estou falando. No sufoco. A qualquer momento ia sair o gol do Bragantino. A sorte, quando o juiz apitou, foi um alívio enorme. E Vasco, jogo ruim. Vasco não merecia ganhar, Botafogo não merecia ganhar. Acho que o empate foi justo. Jogo ruim. Era melhor ter sido até 0-0 do que 1-1. Porque o jogo foi horrível. O jogo foi fraco. É isso. Temos que melhorar. Um abraço, gente. Até a próxima.